ouvir a Justiça analisando o aumento da violência contra idosos. Participando do programa, a juíza Sandra Salete da Silva, da Primeira Vara de Lagoa Santa, e Estevão Machado de Assis Carvalho, da Defensoria Especializada do Idoso. Neste último bloco, nós vamos falar sobre a Política Nacional do Idoso, estabelecida pela Lei 8.842 de 94 e o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Depois de 17 anos da Política para o Idoso e de 8 anos do Estatuto, qual a análise pode ser feita dos resultados destes instrumentos legais? Doutora Sandra. Nos grandes polos, a gente vê que realmente tem funcionado, tem sido abertos centros de convivência, uma atuação, curadorias para o Ministério Público de Proteção ao Idoso, a Defensoria. Mas eu percebo que em pequenos polos, em pequenas cidades, isso ainda não existe. Conselhos municipais ainda não estão formados, a sociedade ainda não se conscientizou, então é necessário que tenha um programa de conscientização. Isso, por exemplo, que hoje nós estamos fazendo, já ajuda bastante, porque leva a uma infinidade de pessoas quais são os direitos, os deveres, que o idoso ele tem o seu lugar, então precisa disso. Mas é de se reconhecer que houve um avanço, sim, um grande avanço e de forma positiva. Mas pelo que a senhora está dizendo aí, então o Estado e a sociedade são ainda grandes responsáveis, e as famílias certamente, pelo que o idoso está passando. Com certeza, porque a família, quando ela já abandona, ela já exclui o idoso, significa que já precisa de uma proteção. E essa proteção ela é dada pelo Estado. E a sociedade ela se corresponsabiliza na medida que ela vai verificar, vai denunciar, vai se mover para fundar esses centros de convivência, atividades. A gente vê muito nessas cidades menores atuações do Lions, do Rotary, nesse sentido. Mas o Estado, efetivamente, ainda está difícil. Doutor Estevão. Até completando, a gente voltando a essa questão da rede de proteção, a lei que trata da política do idoso, né, Política Nacional do Idoso, ela prevê esses conselhos de defesa do idoso, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual. E é bom que as pessoas saibam que esses conselhos eles têm formação paritária. O que é isso? Metade é da sociedade civil e metade do poder público. Então, os próprios cidadãos da cidade do interior têm que se mobilizar, procurar o prefeito, exigir que sejam criados esses conselhos nessas cidades, exigir a criação desse centro de convivência que faz um trabalho espetacular. Aqui em Belo Horizonte existe um que faz um trabalho espetacular, que preenchem o tempo desse idoso, mantém esse idoso ativo, e isso também é importantíssimo nessa fase da vida. Então é importante, é obrigação, é dever da sociedade, é dever da família zelar pelo direito desse idoso. A senhora dizia no bloco anterior que chegando ao lugar onde estava o idoso, né, havia uma alegria. Conta pra gente mais sobre isso. Eu já tive essa oportunidade, tenho de fazer visitação à casa de idosos lá da nossa cidade, que nós temos duas, uma chama Nossa Vivenda, e essa Nossa Vivenda, inclusive, tem a parte destinada privada e a parte pública. Então, você chega lá, você vê idosos que são esquecidos, tem familiares, tem filhos, tem às vezes irmãos, etc., e são esquecidos. Mas psicologicamente, o que eles dizem? Não, eles choram. Teve uma que chorou no meu ombro, gente, é emocionante. E eles te tratam aquilo, eles agradecem de você estar lá, primeiro que é uma companhia, eles se sentem muito sós. E segundo, que eles vão chorar a falta que o filho faz, a falta que um parente faz. Então, assim, abraçam, fazem festas, choram, agradecem muito ao final, sabe? Agradecem demais a presença, porque eles se sentem realmente sozinhos. Então, inclusive, deve haver até uma modificação nessas casas para idosos, da forma como eles são tratados também. Deve ser, e o poder público, mais uma vez, ele tem que entrar nisso também. A sociedade também tem que entrar nisso. E até é bom a gente lembrar, né, doutora, que o Estatuto do Idoso e a Lei de Política Nacional do Idoso, as duas leis falam que o idoso tem que ser tratado prioritariamente no âmbito familiar. Ou seja, as casas de idosos, elas fazem um trabalho importante, mas elas devem ser utilizadas em último caso. Né? É dever do familiar, é dever do filho, do neto, cuidar desse idoso. E a gente vê que muitas vezes o idoso tá nessas casas e tudo, mas tem familiar capaz de ajudar, até financeiramente,
mas esses familiares não se mobilizam para isso. Inclusive, essas casas elas deviam rever esse momento de integrar os filhos, os netos, a família ao idoso lá. Fazer um momento de integração para ver esse resgate de valores. Quando esse idoso, por exemplo, que a senhora contou aí, fala assim, minha família abandonou, o filho abandonou, eles culpam os filhos ou ainda tem aquele amor pelos filhos? Tem amor. Tem amor. Raros falam de forma, assim, de culpa, mas a maioria ainda querem justificar, porque é da natureza humana. Principalmente o que eu verifico, né, na mulher. Porque a mulher tem essa questão mais sensitiva, mais isso. Então, a mulher, ela desculpa muito fácil, ela sente falta. O homem, ele é durão, ele chora, fica durão, mas você vê que no fundo, ele procura achar uma desculpa para o filho, porque é muito ruim. Já está abandonado e ainda falar assim, eu não criei bem minha família, assumir isso. É complicado, né? Isso é uma questão que a gente realmente vê. Os idosos, lá na defensoria, por exemplo, na grande maioria das vezes a denúncia nos chega por outra via, não é através do idoso vítima, eles sentem medo, sentem pena do filho, ou às vezes quando nos procuram para denunciar, procuram, mas falam assim, eu quero que você chame ele aqui, converse, eu não quero nenhuma medida judicial, nenhuma medida punitiva. Então isso que a doutora falou é a maior verdade. Doutor Estevão, doutora Sandra, muito obrigado ao senhor e à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.